Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa terça-feira, 3 de setembro de 2024, com a apresentação de Rubens Silves, está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Destaques do Jornal da Imperatriz: irmãos morre carbonizado durante incêndio em Minas. Esse é o destaque do Jornal da Imperatriz. Família se sente falta de homem enquanto morto esmagado por ave em Santa Catarina. Vamos falar também de política. Vamos trazer tudo para você que está ligado na Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. É a rádio que contagia. É o Jornal da Imperatriz. Morre o reconhecido cantor sertanejo. Carlito ficou conhecido quando fez dupla com Badu, além de 14 de gravado, teve música regravada por outros cantores, como Chitãozinho e Chororó. Morreu hoje o cantor-compositor Mauri Leal de Paula, de 75 anos, conhecido como Carlito, da dupla sertaneja Carlito e Baduí. Morreu na noite dessa segunda-feira. Ele fez parte, na época, áudio do sertanejo raiz, cantando até mesmo com algumas apresentações com ímpeto referente do estilo. Tião Carreiro. Carlito faleceu no Hospital Regional de São José da Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde lutava contra uma pancreatite. O sepultamento de Carlito vai ser em Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira, às 17h30. Carlito, natural de Frutal, é reconhecido, não somente por vários amantes da música sertaneja diversos pelo Brasil, mas também pelos cantores famosos. Ele chegou a fazer dupla com João de Matos e Mineirinho, João do Carmo. Depois conheceu Jerônimo Davi Tomás, formando a dupla Criolo e Carlito, que gravou diversos discos. Carlito também já atuou como empresário de outros filhos de Goiás. Posteriormente cantou algumas vezes com o Tião Carreiro, e foi ele, inclusive, que sugeriu o seu nome artístico Carlito. Também chegou a ser empresário de Tião Carreiro e Pardinho. Em 1975, Carlito fixou a parceria com Baduí, com quem fez mais sucesso e gravou 14 discos. Baduí faleceu aos 76 anos em 2021. Entre as composições da dupla que mais fizeram sucesso foram regravadas então Sou Pobre, Mas Te Amo, Cachoeira de Lágrimas, gravado por Nalva Guiar, Mulher Sempre Mulher, gravada pela dupla Chitãozinho e Chororó, de Paulo e Paulinho e as Mineirinhas. Padre, Dona Preferida, Primavera de Amor, conhecido também com as vozes de Chitãozinho Correia e Paraná. Garça Branca, Buscando Perdão, regravado por Trio Parada Dura. Carlito contava que sua influência musical vinha do seu pai, que foi violeiro e cartireiro. Ele tinha grande amizade com o Tião Carreiro e muita referência sertaneja raiz. O nome artístico de Carlito surgiu quando formou-se a primeira dupla com o Criolo, que havia acabado de terminar sua parceria com o Barreirito. Dessa forma, Tião Carreiro, amigo da família de Carlito, disse que a nova dupla deveria ter um nome semelhante à antiga formação para manter o auge, então seguiu Carlito. Carlito chegou a atuar também como empresário de Tião Carreiro, ao lado dele, como Pardinho e Carlito participaram de ensaios para adquirir mais experiência de sertanejo raiz. Foi nessa época, marcando o show para Tião Carreiro e Pardinho, que ele ampliou o contato com seu nome e começou a ficar conhecido no meio musical em todo o Brasil. José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, foi um cantor, compositor e instrumentista brasileiro de música sertaneja raiz, que influenciou muitas duplas com seu estilo. Então tá aí, faleceu Carlito, um dos maiores cantores e compositores do Brasil. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Ismão morre carbonizado durante combate a incêndio na zona rural de Minas Gerais. 2 irmãos de 38 e 47 anos morreram carbonizados na zona rural da Pedra da Anta, na zona da Mata Mineira, nesta segunda-feira. O caso aconteceu quando as vítimas ajudavam a combater o incêndio em uma área de vegetação de uma fazenda. Segundo o Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, o incêndio começou na tarde de domingo. Os militares atuaram no local entre as 15 e as 20 horas para controlar a chama. Entretanto, devido à dificuldade de acesso ao risco de combate em uma das frentes do incêndio, que avançava por Amato, o chefe da guarnição decidiu surpreender os trabalhos.
Antes de deixar o local, o comandante orientou os funcionários da fazenda presentes não continuar a combater devido ao perigo envolvido. No entanto, durante a madrugada desta segunda-feira, familiares notaram a ausência dos dois irmãos e iniciaram as buscas. Foi quando encontrou os dois irmãos mortos, todo carbonizado. A perícia esteve no local do fato e os corpos foram liberados para o IML da cidade de Pedra do Anta, em Minas Gerais. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. E uma família sentiu falta de um homem e encontrou ele morto, esmagado com uma árvore, dessa vez em Santa Catarina, região sul do Brasil. Um homem morreu após ser esmagado pelo tronco de árvore que estava cortando em Tijucas, na Grande Florianópolis. Ele foi encontrado no início da noite dessa segunda-feira, quando a família sentiu falta de uma vítima e encontrou ela morta. Segundo o Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, o homem estava trabalhando no corte de um tronco quando voltou para casa por volta das 17 horas, fez uma refeição com a família. Após comer, ele foi terminar de cortar a árvore em um local bem próximo da casa onde morava com a família, mas não voltou. Por volta das 19 horas, sentiu falta do homem. Os familiares foram até ele e encontraram ele morto, a árvore em cima dele. De acordo com os bombeiros, o tronco estava escorado sobre o eucalipto. A porção da árvore teria colaborado para que o tronco caísse sobre o trabalhador após ele cortar a árvore com a motosserra. Segundo os bombeiros, a vítima sofreu um traumatismo craniano e que indicar que o tronco teria caído sobre o homem enquanto ele cortava. Está aí uma fatalidade, né? Uma fatalidade aconteceu em Santa Catarina. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia, é o Jornal da Rádio Imperatriz. Então, tá aí, uma árvore, né? Caiu em cima de um homem em Santa Catarina. E um médico tomou um tiro acidental em Belo Horizonte. O médico ficou ferido no hospital em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Após um disparo acidental, o médico foi atingido de raspão um dos pés pela bala. O caso ocorreu na manhã dessa terça-feira no Hospital Pronto Socorro João 23, no centro de Belo Horizonte. Um policial penal teria acionado sua arma de fogo acidentalmente. O agente responsável pela escolta de um preso que estão sob atendimento médico na unidade. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública esteve investigando o acidente. Um procedimento administrativo será instaurado para apurar a ocorrência. Estão tomando todas as medidas cabíveis no momento, escreveu a nota da Secretaria. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais diz que o médico está bem. O órgão confirmou que o estilaço do projeto acertaram o profissional, mas sem gravidade. Então, olha, por pouco, né? O médico, né? O médico não provoca aí, né? Um policial penal quase não provoca a morte de um médico no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia, com o Jornal da Rádio Imperatriz. Olha, um travesti expôs PM de São Paulo fardado viatura após festinha em motel, dessa vez lá em São Paulo. Vamos trazer também essa notícia para você que está chegando aí na Rádio Imperatriz. Um travesti gravou um vídeo de momento íntimo de policiais militares de São Paulo com seus colegas, né? Lá no motel em São Paulo, e gerou uma repercussão na rede nacional. A festinha com dois. Gente. Só babado.
Olha pra você ver, o travesti gravou os policiais chegando para uma festa no motel que vocês falando. E é isso. Uma Heineken pra elas, ai meu peito. Olha lá, meu cliente saindo agora. Porque meu cliente é fino, né? Gente, foi uma barbarização dentro do motel. Que não tinha. Então tá aí. A polícia de São Paulo, militar de São Paulo, não soltou nenhuma nota sobre aí. Então os policiais militares, com festa com os travestis em motel aí em São Paulo. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia. É complicado. Criança de 2 anos morre em incêndio após ser deixada sozinha pelo padrasto. Uma tragédia abalou a cidade de Linhares, no Espírito Santo, nesse último final de semana. Uma criança ficou sozinha durante o incêndio e acabou morrendo queimada. Uma tragédia abalou a cidade de Linhares, no Espírito Santo, quando a criança de apenas 2 anos de idade morreu em um incêndio na casa onde morava. Segundo informações, a mãe da criança havia saído para trabalhar, deixando o filho sob os cuidados do namorado, que acabou abandonando a criança sozinha em uma casa para ir em um bar beber cerveja. O incêndio começou e a criança estava sozinha. Apesar de ter resgatado e levado a unidade de atendimento, a criança não resistiu e acabou falecendo no hospital. O padrasto, de 28 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar por abandono de capaz. Ele ainda estava no bar. Ele foi localizado, né? E agora está no sistema prisional do estado. A mãe, ao saber o que aconteceu, ficou toda desesperada. A mãe soube do incêndio por meio de mensagem, sendo informada que sua casa havia pegado fogo, que seu filho havia sido resgatado. A tragédia gerou grande comoção lá em Linhares e muitas pessoas queriam praticamente agredir esse padrasto de 28 anos. A Secretaria Pública do Estado do Espírito Santo não quis divulgar para onde, né, essa criança estava, né, foi levado para ser sepultado, e aonde que o padrasto que está preso, qual o presídio, né, que ele foi levado no estado do Espírito Santo, para evitar, né, depredação ou lixação contra esse homem. Complicado. Muito complicado mesmo. Como que pode uma coisa dessa, né? Brincadeira. Um homem com a criança de 2 anos, deixou a criança de 2 anos, a casa pegando fogo, e ele não bar bebendo cerveja, nem olhou, e a distância era 300 metros da onde ele estava da casa. Então tá aí, por isso que a população de Linhares queria fazer justiça com a própria. Uma mulher se tranca com a filha e escuta namorado ser executado aqui em Minas. Uma mulher agiu rapidamente para salvar a própria filha, a filha dela e a vida dela aqui em Minas. Uma mulher agiu rapidamente para salvar a própria filha e da filha de 7 anos e deparar com o assassino encapuzado e executar seu namorado, que é o pai da menina. Tudo aconteceu na Vila Umuarama, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ao se trancar no banheiro com a criança, ela ouviu o namorado de 27 anos ser executado com vários tiros na casa dela. O corpo do homem foi encontrado caído em um corredor e um quarto, nas divisas do corredor com o quarto, com várias perfurações, dezenas de perfurações no corpo e no rosto, em meio a quantidade grande de sangue. Segundo o relato da mulher, que estava muito apavorada, alguns homens encapuzados entraram na casa e falou para ela: corre para o banheiro e leva sua filha, que nós vamos executar você também. Ela, fazendo isso, deixou o namorado a tempo lá no quarto, entre o quarto e a sala, e eles dispararam diversas vezes contra esse homem. A perita Polícia Civil esteve no local e iniciou investigação para apurar as circunstâncias do crime. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Legal de Uberaba. Então tá aí. Segundo informações, né, não se sabe se esse homem estava envolvido no tráfico de drogas. Vamos trazer aí, falar, né, de facções, líderes de facções são transferidos
para a prisão no Rio após tentativa de fuga em massa aqui no Brasil. Vamos trazer essa notícia? Para ouvir o Rodrigo Viga, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Fluminense decidiu transferir 14 líderes do Comando Vermelho depois de uma tentativa de fuga em massa no complexo de Jericinó. O Rodrigo Viga tem mais detalhes para a gente, vai nos contar inclusive para onde vão esses bandidos. Viga, bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Continua no complexo de Bangu. Saem do do Vicente Piragibe e vão para o Laércio Pellegrino. Tudo isso faz parte do complexo de Bangu, agora é batizado de complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 14 presos que estariam envolvidos numa suposta tentativa de fuga em massa do Vicente Piragibe. Um túnel foi descoberto, escavado, da área de horta, de lazer ou de trabalho dentro do complexo de Bangu, que conectava com a rede de esgoto da região da zona oeste do Rio de Janeiro. Aproximadamente 10 metros de extensão. A suspeita é que esse túnel estava sendo cavado ali do Vicente Piragibe há pelo menos dois meses e meio. Curioso, meu caro Colombo, ouvinte espectadores internautas da Jovem Pan, Letícia, é que esse presídio ficou famoso lá pelos idos de 2013, quando 30 presos também conseguiram uma fuga em massa usando o mesmo subterfúgio, o mesmo expediente. E muitos foram recapturados, outros conseguiram escapar em definitivo. E a suspeita também que entre aqueles que foram recapturados estão artífices, protagonistas, mentores nessa nova tentativa de fuga em massa do complexo de Bangu, da zona oeste da capital. Então, estão saindo de um presídio do Vicente Piragibe para o Laércio Pellegrino, que também fica no complexo de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Pertence à principal facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, e continua aquela expectativa aqui das autoridades fluminenses para a transferência de presos dessa facção criminosa para outros presídios fora do estado do Rio de Janeiro. A primeira leva seria de 13 transferidos, já está tudo acertado com o Ministério da Justiça, falta o ok do Poder Judiciário Fluminense, e no máximo podem ser transferidos ao longo dos próximos meses 30 detentos. O mais curioso é que coincidiu essa notícia da tentativa de fuga em massa com mudanças na cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Isso aconteceram nas últimas horas. Troca no comando da Polícia Civil, sai Marcos Amin, entra Felipe Cury, e também no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro sai Leandro Monteiro para a chegada do ex-corregedor da corporação, Tarcísio Júnior. Quebrando o protocolo, rapidamente, dia de intenso tiroteio, mais uma vez no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, operação do BOP, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, agitação por lá, muitos moradores não conseguem sair ou voltar para suas casas por conta desse intenso tiroteio entre traficantes e agentes do BOP no conjunto de favela da Maré, periferia da capital, onde há 2 semanas tem aquele processo lá de demolição do condomínio do tráfico de drogas. Meu caro Colombo. Valeu, Viga. Rodrigo Viga, com as notícias do Rio de Janeiro. É complicado Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é complicado. Exportação de gado do agro mineiro registra recorde. Venda externa chega a 9,7 bilhões, com a alta de 16,8%. Bem apresentou um bom desempenho, com um aumento de 16,4%, 10 milhões de toneladas exportadas. Os produtos agropecuários respondem por 39,5% do valor total das vendas externas do estado, com destaque para o café, açúcar e a carne bovina. Os produtos mineiros foram enviados para mais de 160 países, com destaque para a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O café foi o produto mais exportado, com aproximadamente 4 bilhões de dólares gerados. Na comparação com o ano anterior, isso corresponde a um aumento de 35,3% no valor e de 34,5% no volume. O complexo de soja, que engloba grãos, farelo e óleo, obteve uma receita de 2,6 bilhões de dólares.
O setor registrou um crescimento de 17,5% no volume e a diminuição de 2,4% na receita. Já o complexo sucroalcooleiro, que engloba açúcar e álcool, obteve receita de cerca de 1,2 bilhões de dólares. Foi registrado um aumento de 25% no volume e de 33% na receita. As vendas do setor de carnes, que englobam frangos, bovinos e suínos, apresentou uma alta de 15,3% no volume embarcado, registrando mais de 270 mil toneladas. A receita dos embarques aumentou 12%, somando mais de 864 milhões de dólares. É o agronegócio mineiro espalhado pelo mundo. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. Em enfrentamento à violência, mais de 1 milhão de brasileiros sofrem com algum tipo de violência desde 2023. Olá, Cíntia, e olá também para você que está em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa. A violência contra a mulher é um problema grave e complexo que afeta muitas sociedades ao redor do mundo. Essa violência pode se manifestar de várias formas, incluindo física, psicológica, sexual e econômica. Para conversar com a gente sobre o assunto hoje, nós recebemos a psicóloga Núbia Carvalho. Seja muito bem-vinda, Núbia, e conta pra gente o que podemos considerar como violência contra a mulher. Bom, Liege, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui na casa, né? Me formei na Unitri e quero dizer que, na realidade, a violência, infelizmente, ela é banalizada. Já vou começar por aí. Como você disse, segundo a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, tá? Existem 5 tipos de violências, viu, meninas? Prestem atenção. A física, que vai desde empurrão, puxão, um tapa, tá? Aquele beliscão que, não, foi assim, foi uma bobagem. Não é bobagem não, leve a sério, tá? Tem a violência psicológica, que segundo 89,6% das mulheres é a pior que tem, tá? Quando você é ameaçada, quando você é humilhada, quando você é desprezada pelo seu companheiro. A violência sexual, gente, que não tem a ver só com o ato, com a penetração, mas com o fato dele exigir que você esteja disponível para ele na hora que ele quer. Às vezes o homem esquece que a mulher trabalhou o dia todo, cuidou da casa, cuidou do filho, cuidou da cozinha, cuidou dele, precisa cuidar dela e de noite ainda tem que estar plena, linda e maravilhosa. Desculpem, rapazes, isso não vai acontecer o tempo inteiro, tá? A violência moral, que é quando ele te xinga, quando ele diz que você traiu ele só porque você não quer ele na cama naquele momento porque você está cansada. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. E a violência patrimonial, quando ele não deixa você ter acesso à conta bancária dele, tá? Quando ele não te paga pensão, quando ele quebra suas coisas, quando ele rasga coisas que você gosta. Então, preste atenção, porque são esses 5 tipos de violência descritos na Lei Maria da Penha, que fez 18 anos agora, dia 7 de agosto, tá? E a gente precisa comemorar isso, porque é uma grande vitória para nós mulheres. Vamos supor, tô conhecendo uma nova pessoa, tem como identificar nessa pessoa se ela tem algum traço de que ela vai ser um possível agressor no futuro? Vários, vamos lá. Primeiro, sua roupa. Não sai com essa roupa não. Nossa, tá tão vulgar, né? Tá muito decotada, tá muito curta. A mulher que anda assim não é uma mulher legal não, tá? É uma mulher que não é confiável. Ou então ele começa a falar com você de forma ríspida, ou então ele começa a te proibir de algumas coisas. Então começa a observar. E o comportamento do dia a dia, né? A agressividade que tem aí. Você tá falando da relação homem e mulher especificamente, ou de pessoas do mesmo sexo, né, gente? Que é importante salientar que a Lei Maria da Penha, ela não serve só para mulher. Ela serve para as mulheres transexuais e para as travestis também, tá? Aqui às vezes as pessoas acham que não, mas estamos aí com ela para garantir o direito de todas as mulheres. Como que deve ser feito, a forma que deve ser feito esse acolhimento a essas mulheres que foram vítimas de violência? Primeiro, não julgar, né, Liege? A gente
tende a julgar as pessoas e julgamento nunca é bom. Ah, por que ela apanha? Por que ela se submete a isso? Tem vários fatores, né? Às vezes você tem uma dependência emocional, às vezes você tem uma dependência financeira e, sobretudo, você tem uma autoestima baixa. Você acha que você não é capaz de sobreviver sem aquela pessoa. Procure a Delegacia da Mulher, denunciem, vocês serão ouvidas, vocês serão acolhidas com certeza. E nós temos alguns outros órgãos, que é a Casa da Mulher, o SOS Mulher, que acompanham essas mulheres. E outra coisa que é muito importante, aí eu vou puxar a sardinha aqui para a Unitri, tá? A Unitri oferece atendimento psicológico gratuito para mulheres vítimas de violência também, tá? Então, procure a Unitri e se inscrevam no atendimento psicológico, que é maravilhoso. Isso eu posso garantir para você. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Essa senhora o Jornal da Imperatriz. Vamos falar de crime, né? Militar, tem 75 anos e graças à neta, ela não mulher quase morre aí pelo companheiro. Na cidade de Uberlândia. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, não é a primeira vez que ocorre esse tipo de violência contra esta mulher. O autor de cometer essas agressões é seu companheiro de 75 anos, que por diversas vezes tentou tirar a vida da Amásia, segundo relatos de vizinhos aos militares. Mas até hoje não conseguiu devido à vítima chamar por socorro. Foi aqui na rua Alfenas, no bairro Oswaldo Rezende, que foi registrado este fato. E segundo os policiais militares que estiveram presentes aqui no local, relataram à nossa equipe de reportagem que o suspeito, com a bengala, desceu na vítima por diversas vezes. A mulher, com medo do autor pegar uma faca e desferir de bombeiros ela, e polícia, ela se trancou em um cômodo do imóvel junto com a neta, aguardando ser resgatada. Com a chegada das guarnições policiais no imóvel, o autor, que se negou a todo momento a abrir a casa, deixando a vítima em cárcere privado com a neta. Polícia Militar Rodoviária foram acionados aqui a MGC 452 no quilômetro está passando mal no intuito de não ser preso, mas a simulação montada pelo suspeito não colou e após ser desmentido pelo médico, foi preso em flagrante. E quem tem mais detalhes desse fato é a Tenente Luciene. Na nossa central 190 chegou a informação de que uma senhora estava sendo vítima pelo marido de Maria da Penha. Imediatamente as nossas viaturas, a viatura do setor compareceu no local. Quando os policiais militares ouviram uma voz feminina de dentro da casa gritando por socorro, eles já pediram apoio via rede rádio, informando que tinha evoluído para um cárcere privado, tendo em vista que o autor não queria deixar as vítimas saírem de casa. Esse senhor de 73 anos constantemente agride, mantém nessa situação de cárcere privado a bisneta e a esposa de 75 anos. Pedimos apoio do Tático Móvel para a gente fazer o adentramento na residência, já que ele não quis abrir o portão e gritou, se negando a abrir o portão, que senão mataria as duas. É importante a gente ressaltar que a esposa, a companheira, de tanto medo que ela tem dele, ela jogou todas as facas da casa num beco para ficar mais distante do autor ter acesso a essas facas, temendo pela vida dela e da sua bisneta. As viaturas conseguiram conter e algemar esse autor. Foi aí que ele simulou estar passando mal, encaminhamos ele até a unidade médica, mas lá o médico relatou que ele estava bem e que estava apenas fingindo estar passando mal. Ele foi entregue na Polícia Civil de plantão, o delegado, a autoridade de polícia judiciária fará o trabalho. A vítima foi orientada com relação à prisão, com relação às medidas protetivas, se ela achar conveniente, necessário. É complicado. Venha conhecer as fazendinhas Bom Sucesso, áreas de 20 mil metros quadrados, aqui bem próximo a Esmeralda, com Fortuna de Minas. A 5 quilômetros do asfalto você vai adquirir essas lindas fazendinhas com terra de cultura. Ligue ou mande o zap no 31 99726 2973. Venha conhecer as fazendinhas Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Vamos trazer o momento evangelizar nessa terça-feira com Marli Valadares. Nesse dia 3 a palavra e a fé de 2024, com o apoio do supermercado Mantiqueira, logo ali no Mantiqueira.
família para atender família. Então vamos ao nosso versículo de hoje. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês querem ler? Leia em Coríntios 2,14. Então vamos à nossa reflexão. Muitas pessoas que conheço alegam não acreditar em Deus, porque nunca houve um sinal claro da parte dele de que ele existe. Ele nunca falhou com elas ou as tocou, por isso elas não acreditam. Olha ao seu redor, isso tudo não é sinal o suficiente? Os fiéis sabem que estão rodeados pelo Espírito Santo e que nos une. Sem a compreensão do Espírito é impossível acreditar. Vamos agradecer a Deus, né, coração? Santo Espírito, desce sobre mim agora e sempre. O teu amor me une, sinta-me reconfortado pela tua presença. Entra na vida de outros para que também eles sintam o que sinto. Pois sei que nem todos os descrentes desejam que algo os toque da forma como eu fui tocada por Deus. Isso peço em nome de Jesus e do Espírito Santo. Amém. A reflexão de hoje fala sobre a fé da pessoa às vezes não acreditar. Temos que ter a fé. O tema, a fé. Estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. Fazendinhas de 20 mil metros quadrados, com água nascente, terra de Cerrado Vermelho. 20 mil metros quadrados, logo ali em Fortuna de Minas. Quer adquirir a sua fazendinha, sua chácara, seu lote? Entre em contato 31 99726 2973 21. Vou repetir, ao vivo é desse jeito, né, gente? Vocês entendem aí. 31 997 26 29 73. Esse é o número de telefone onde você pode comprar o seu sítio, a sua chácara, o seu terreno, a sua fazenda, né? E também esse número é o que você quer regularizar o seu imóvel, você quer regularizar o seu apartamento, a sua fazenda, o seu sítio, tudo que você quiser regularizar é nesse telefone. 31 997 26 29 73. Agora, querem entrar em contato comigo? 31 9102 6513. Marli. E nos siga ali, escreva no YouTube, no Face, no Instagram. No programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares. E entra e se inscreve, acesse a rádio FM 96.com, radioimperatriz.com.br, aqui ao vivo do estúdio da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. É isso aí, é a Marli Valadares. Lembrando que a Marli Valadares tem um programa A Vida em Palavras, toda segunda, quarta e sexta, às 21h30. É a Rádio Imperatriz. Vamos trazer o Padre Ezequiel Dalpozo com a palavra felicidade. Vamos trazer o Padre Ezequiel Dalpozo com a felicidade. Despertai para o amor com o Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Com liberdade vou cumprir minha missão, ser sal e luz e proclamar o mundo irmão.
Jesus vivo a minha vocação. Em Jesus vivo a minha vocação. Quantos sonhos e buscas, quantos rostos e histórias, somos jovens com o futuro a construir. Jesus é quem nos chama pra vitória, em um caminho que nos leva a sorrir. Com liberdade vou cumprir minha missão. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, eu sou o Padre Ezequiel, esse é o momento de despertar para o amor. Eu queria falar hoje sobre família. Nós sabemos que hoje em dia viver em família é um desafio. A gente percebe pelos relacionamentos dos jovens entre si, casais de meia idade e até casais de 20, 30 anos de casamento que ainda entram em crises profundas, muitas vezes em separações. Uma palavra importante é o seguinte: o diálogo, a conversa é um dos principais elementos para a construção de um relacionamento saudável. O diálogo onde eu expresso aquilo que eu sou, eu expresso as minhas dúvidas, eu expresso o porquê estou com esse comportamento, com essas tensões, com esses problemas, porque ocorre que os casais muitas vezes não falam, não conversam e, consequentemente, não se entendem. Quando falam, explodem. Por isso deveria haver aqui um exercício de maturidade para que o diálogo, a conversa franca, não quando a gente está tenso, mas nos momentos certos, nos momentos oportunos que se estabelece para isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, os casais deveriam ter rituais de vida. Por exemplo, um ritual é a missa, pode ser o culto, pode ser a celebração. Outro ritual é a mesa. Tem famílias que não se encontram mais na mesa, que não tem mais o momento da mesa, da refeição do meio-dia, a refeição da noite. Cada um fica isolado, um na sala, outro no quarto, outro não sei aonde. E assim, são pessoas estranhas dentro do mesmo ambiente. Por isso, rituais comuns ajudam a família a se manter. E outra coisa é acreditar. São crenças compartilhadas. No que a família acredita? No que o pai e a mãe acreditam? Em que Deus? Num Deus que sustenta, num Deus que ama, num Deus que perdoa, mas num Deus que também compromete? Quais as crenças são compartilhadas entre pai, mães e filhos? Por isso, família é sempre uma tarefa, família é um desafio. Oremos. Deus Pai de amor e de bondade, vós que enviastes vosso Filho ao mundo para ser o nosso mestre, ele que nasceu no seio de uma família. Ajude as famílias a serem famílias, a se encontrarem no diálogo, no amor, no perdão, compartilhando a vida, compartilhando dúvidas, encontrando soluções para os problemas. Deus abençoe a tua família e a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. E o Papa Francisco já está na Indonésia. Devido ao longo voo, não está previsto compromisso oficial na terça-feira, mas o Papa já está em Jacarta. O Papa Francisco já se encontra em Jacarta, depois de 13 horas de voo. Às 11h19 locais, o voo da ida aterrissou no aeroporto internacional Soekarno-Hatta, da capital indonésia, a primeira etapa da viagem à Ásia e Oceania. Ao deixar a aeronave, o pontífice foi acolhido pelo ministro dos Assuntos Religiosos e por duas crianças em trajes tradicionais, segurando flores. Após a saudação das delegações e da guarda de honra, o Papa se dirigiu à Anunciatura Apostólica, onde se encontrou com um grupo de doentes, migrantes e refugiados, acompanhados pela comunidade de Santo Egídio e pelo serviço jesuíta aos refugiados. Devido à distância, não estão previstos compromissos oficiais nesta terça-feira.
Durante o voo, Francisco saudou pessoalmente os cerca de 80 jornalistas a bordo. Agradeço a vocês por terem vindo a esta viagem. Obrigado por sua companhia. Acho que essa é a viagem mais longa que já fiz, disse o pontífice. O Papa recebeu alguns presentes, sendo um deles uma tocha usada pelos migrantes para serem interceptados durante a travessia do Mediterrâneo. O objeto foi entregue por Clement Melk, correspondente da agência francesa AFP, enviado por 15 dias para acompanhar o trabalho da ONG Mediterranean Saving Humans a bordo do navio Mare Jonio. Isso está no meu coração, respondeu Francisco. Da jornalista da emissora espanhola Rádio Cop, Eva Fernandes, o Papa recebeu uma mensagem da família do jovem Mateu, um menino de 11 anos de um vilarejo próximo a Toledo, Mocillón. Mateu foi morto em 18 de agosto passado durante um jogo de futebol com seus amigos. Inicialmente, imigrantes foram acusados pelo crime, que depois se descobriu ter sido praticado por um colega com problemas mentais. Eva Fernandes deu ao Papa o uniforme do time, uma camiseta vermelha com o número 11, abençoada pelo pontífice. 4 países aguardam o Papa Francisco, que até o dia 13 de setembro estará entre Ásia e Oceania para levar a luz de Cristo. Será testemunha do diálogo para construir uma realidade fraterna e solidária. E vários placares em Jacarta postam advertência também sobre a democracia e direitos humanos. O Papa Francisco se encontra em terras indonésias desde amanhã de terça-feira, 13 de setembro, nesta sua viagem apostólica que o levará à Ásia e à Oceania até 13 de setembro, com etapas na Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Depois de um voo de 13 horas, o Santo Padre chegou ao aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, às 11 horas e 19 minutos, horário local, de onde, depois de receber as boas-vindas em nome do governo pelo ministro dos Assuntos Religiosos, se dirigiu para a Anunciatura Apostólica para descansar pelo resto do dia. No primeiro compromisso oficial na Indonésia, o encontro com o presidente Joko Widodo, na manhã de quarta-feira, 4 de setembro, no Palácio Presidencial, na Praça Merdeka, a mesma praça onde se encontram a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e a Mesquita Istiklal, a maior do Sudeste Asiático. A Indonésia aguardou ansiosamente a chegada de Francisco. Falando à mídia local enquanto visitava um projeto em Tasikmalaya, na província de Java Ocidental, dias atrás, o próprio presidente Jokowi confirmou a relevância do evento para todo o país. É a visita não apenas do líder máximo da Igreja Católica, mas também de uma figura proeminente reconhecida internacionalmente. No encontro de 1 hora, em 4 de setembro, discutiremos questões globais, disse ele, referindo-se expressamente também às guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. Na minha opinião, esses temas candentes são os mais relevantes e urgentes, acrescentou ele. Entretanto, algumas questões políticas violentas e menos graves em outros países também se tornaram nossas preocupações comuns e precisam de nossa atenção. Ainda não está claro se e qual será o papel do presidente eleito Prabowo Subianto, que assumirá o cargo em algumas semanas nessas conversas. Joko Widodo também expressou pessoalmente seu desejo de acompanhar o Papa Francisco em 5 de setembro, durante sua tão esperada visita à Mesquita Istiklal, onde o pontífice, depois de percorrer o túnel da amizade que a conecta à Catedral de Nossa Senhora da Assunção, assinará com o grão-imame Nazaruddin Umar uma declaração conjunta inspirada no documento sobre a fraternidade humana de Abu Dhabi. O túnel que liga a Catedral de Jacarta e a Mesquita Istiklal, explica o presidente da Conferência Episcopal, Dom Antônio Subianto Bunjamin, à Asia News, é significativo para a Indonésia como um símbolo de vida em harmonia e tolerância na aceitação das diferenças. Esse espírito de grande hospitalidade também é confirmado por Irmã Vilma, uma missionária carmelita de Kerala que, desde 2016, vive seu ministério como formadora entre as irmãs de Kupang, na Ilha de Flores, a área onde a presença católica é mais forte. As pessoas aqui querem muito bem aos religiosos e demonstram uma hospitalidade especial para com os estrangeiros.
Aprendi muitas coisas bonitas com essas pessoas que vivem a fé, pessoas simples, muito respeitosas, que vivem harmoniosamente com seus irmãos de outras religiões. O próprio presidente Joko Widodo disse que também queria participar da missa que o Papa Francisco presidirá no estádio Bung Karno, com 60 bispos, dezenas de cardeais indonésios e estrangeiros e 800 sacerdotes. Espera-se que cerca de 88 mil católicos de todo o país participem do rito, enquanto muitos outros milhares se juntarão virtualmente por meio de plataformas de mídia online e em celebrações eucarísticas a serem realizadas em paróquias. Como o Papa Francisco só fará uma etapa em Jakarta, outros católicos indonésios também viajarão para Dili, no Timor-Leste, onde o Papa presidirá a Eucaristia na terça-feira, 10 de setembro. A visita do pontífice também está sendo observada com grande atenção pela mídia do país, e não apenas no que diz respeito à questão das boas relações entre cristãos e muçulmanos. Em um comentário publicado na segunda-feira, 2 de setembro, o Jakarta Post convida as pessoas a verem a visita do Papa também como uma oportunidade de refletir sobre a turbulência política que abalou o país nas últimas semanas. A visita do Papa Francisco à Indonésia, escreve o Diário de Língua Inglesa de Jakarta, não poderia vir em melhor hora, depois de um período tumultuado durante o qual o país, mais uma vez, se levantou contra a tentativa dos que estão no poder de enterrar a democracia. É claro que o Papa não abordará a regressão democrática pela qual a Indonésia e seu povo estão passando, nem pretende abordar os desastres ambientais e humanitários que assolam o país devido à exploração excessiva dos recursos naturais e à corrupção desenfreada. Mas sua visita diz muito sobre sua posição de apoio aos valores da democracia e dos direitos humanos, que não têm fronteiras nacionais ou religiosas. O editorial menciona expressamente as palavras duras de Francisco durante as recentes eleições para o Parlamento Europeu sobre o populismo e o fato de que a democracia não está bem de saúde no mundo de hoje. Embora ele não estivesse se referindo a nenhuma região do mundo em particular, comenta o Jakarta Post, a democracia da Indonésia certamente tem estado doente nos últimos anos, com o estabelecimento político esmagando a oposição popular a projetos de lei controversos considerados como fortalecedores do poder das oligarquias. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Motorista morre em acidente, cai caminhão no Triângulo Mineiro. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram acionados aqui a MGC 452 no quilômetro 154 para um acidente com morte envolvendo 4 veículos. Segundo informações aqui no local, o veículo HB20 teria desrespeitado a sinalização do siga e pare e acabou colidindo com a carreta que tombou. O veículo com o acidente incendiou e acabou matando o motorista carbonizado que segue sem identificação no local. A pista, a BR-452, estava tendo uma obra de manutenção, o fluxo seguindo para o siga e de repente o motorista do HB20 ele fugiu desse pare-siga e acabou indo na contramão, colidindo com uma carreta que vinha no sentido contrário. O motorista da carreta tentou frear, tentou até jogar a carreta para o lado da pista, vindo a tombar, porém a colisão acabou acontecendo, o veículo, posteriormente à batida, entrou em chamas e o motorista morreu carbonizado. Houve outros 2 veículos envolvidos, mas apenas colisões traseiras e sem vítimas. O motorista do caminhão e as outras vítimas dos outros veículos foram transportadas pelas ambulâncias da EPR Triângulo. Nós finalizamos os trabalhos de extinção das chamas do veículo e posteriormente nós agora, nesse momento, estamos aguardando a perícia para posteriormente poder descarcerar e retirar o corpo. E um grande incêndio atingiu o pátio da Polícia Rodoviária Federal em Betim, na BR-381, e queimou todos os carros que estavam lá no pátio da Polícia Rodoviária Federal em Betim. Um grande incêndio atingiu o pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim. Tudo aconteceu na tarde dessa terça-feira por volta das 13 horas. Imagens enviadas mostram carros completamente destruídos em chamas. Corpo de bombeiro estão indo para o local. Posto atingido fica na BR-381, na altura do quilômetro 499, bem próximo ali à saída do Betim para Juatuba. Então tá aí, a Polícia Rodoviária Federal de Betim está em chamas.
Chamando os carros aí, ó. Próximo é o KM500, Polícia Rodoviária de Betinha. Olha pra vocês verem, ó. Muita atenção, muita fumaça na pista. Turismar, carreteira de Matosinhos. Então tá aí. Está pegando fogo aí o pátio da Polícia Rodoviária Federal na BR-381 em Betim. Jornal da Imperatriz termina nesse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, meu muito obrigado. Continue com a programação da Rádio Imperatriz, a rádio que contagia.